que é a nossa ordenação de missionários, pastores e presbíteros dessa igreja. Vamos receber a nossa vice-presidente dessa igreja, aplaudindo ao Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Estou muito feliz nessa noite. Hoje é uma noite de grande alegria para esta igreja, onde estará sendo levantado um grande exército, né, para invadir o terreno do inimigo e conquistar almas para Cristo, amém? Pastor Elias nos deu essa responsabilidade hoje, né, diante de tantos pastores, homens de Deus. O Senhor nos confiou a palavra nesta noite. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 1, não sei se vai colocar ali, você que não tem Bíblia, acompanhe conosco nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia, olhe para esse irmão lindo que está do teu lado, diga para ele: você foi chamado e você vai até o fim. Profetiza isso sobre a vida dele. Você foi chamado e você vai até o fim. Quem recebe essa palavra, levante as mãos e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Bem, irmãos, esse versículo, ele está dentro de um contexto, de uma carta escrita aos Gálatas, através de Paulo. Paulo, inicialmente conhecido como Saulo, um homem judeu da tribo de Benjamim, nascido na cidade de Tarso, de uma família rica, de uma família que tinha uma condição financeira. Tanto é que o seu pai compra um título, né, de cidadão romano, e Paulo recebe esse título através do seu pai. Paulo, né, antes chamado de Saulo, ainda muito jovem, foi para Jerusalém estudar em Jerusalém, e era um jovem que se destacava, e foi um dos privilegiados, porque Saulo conseguiu chegar no terceiro nível da educação judaica. Ele estudou nada mais, nada menos do que com um rabino chamado Gamaliel, um homem que era respeitado, um grande sábio na época. Paulo, muito estudioso, muito dedicado, se tornou e se formou um fariseu, um observador da lei. No ano 34 depois de Cristo, após um ano a morte de Jesus, o evangelho começa agora a ser pregado em Jerusalém, o evangelho começa agora a ser difundido. A Bíblia vai dizer que a igreja agora começa a crescer, e Paulo, sendo ele um fariseu, ele se coloca agora numa posição de um dos maiores opositores e perseguidores da igreja de Cristo, a ponto de dar ordem da execução de Estevão, que foi um dos grandes pilares da igreja cristã. Mas após a morte de Estevão, a igreja fugiu, os crentes de Jerusalém fugiram para outras cidades com medo da perseguição, e Paulo, a Bíblia vai dizer que ele não parou ali na morte de Estevão. O coração de Paulo, Atos vai dizer que o coração dele respirava ameaça de morte, e ele pede agora uma autorização para que ele saia de Jerusalém, persiga os cristãos em Damasco. E a Bíblia vai dizer que ele diz que queria prender, ele queria assolar e ele queria destruir os cristãos. Quando a gente vai no texto, no original, essa palavra assolar, isso me chocou, isso me chamou a atenção, porque essa palavra equivale à destruição de um ser humano por um animal selvagem. Tamanha era a ira e tamanha era a fúria de Paulo contra a igreja do Senhor. E aí Paulo recebe a autorização, Paulo vai para Damasco, e a Bíblia vai dizer que na estrada
de Damasco. Oh, aleluia. Na estrada de Damasco, uma forte luz raiou, aleluia, e veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quando ele olha, ele vê Jesus e ele diz: mas quem tu és? Quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O interessante, irmãos, que havia uma comitiva com Paulo. O interessante que tinham pessoas com Paulo, mas o texto em Atos 9 vai dizer que os que estavam com Paulo ouviram uma grande voz, mas não entenderam o que foi falado. Viram uma grande luz, mas não conseguiram ver Jesus. E a primeira coisa que eu entendo, que o chamado ele é pessoal. Deus se revelou a Saulo. Quem está do teu lado não entende como você se converteu. Aí você vai dizer igual Paulo: vocês não viram o que eu vi, vocês não ouviram o que eu ouvi, vocês não sentiram o que eu senti. Jesus me tocou, Jesus me tocou, eu fui chamado. Alamanta, lavachúria. Só quem teve essa experiência com ele, adore, glorifique, exalte o nome dele nessa noite. E eu profetizo: quem está à tua volta e não entendeu, vai viver essa experiência também. Deus já vai alcançar a tua casa, tua família, teus amigos, teu trabalho. Eles também vão experimentar essa experiência maravilhosa com Jesus. Oh, aleluia. Saulo então agora, atemorizado, ele cai no chão, ele fica cego, e Jesus dá uma ordem para ele: vai até a cidade, fica ali na casa de Judas. E a Bíblia vai dizer que ele ficou cego 3 dias, orando e jejuando. Ao mesmo tempo, Deus dá um sonho ao servo dele, chamado Ananias, e diz: Ananias, você vai até a cidade, você vai encontrar um homem ali, chamado Saulo. Ele está orando, e eu já falei com ele, que você vai chegar, você vai orar, e ele vai ficar curado da cegueira. Ananias toma um susto, e diz: Saulo? Saulo de Tarso, o perseguidor, o destruidor, o que assola a tua igreja, o que mata os que falam no teu nome. Eu vejo nesse questionamento não só o medo dele, mas eu vejo também nesse questionamento a dúvida. Em outras palavras, não é possível que tu vai alcançar alguém que persegue a tua igreja. A segunda revelação: o chamado é improvável. Deus escolheu um fariseu, um perseguidor, para se tornar um dos maiores evangelistas e missionários de todo o tempo. Era improvável você estar aqui hoje, era improvável eu estar aqui hoje, mas aonde abundou o pecado na nossa vida, superabundou a graça de Deus. Cadê você que foi escolhido? Cadê você que foi chamado? Cadê você que teve um encontro com Deus? Ele te escolheu, Ele te escolheu, e é por isso que adoramos o seu nome nessa noite. Quando Ananias chega à casa de Judas, ele vai, porque Jesus dá meio que uma ordem para ele: vai. Eu não estou perguntando o que tu acha, o que tu pensa. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ele chega e ele vai com 3 propósitos àquela casa. Primeiro propósito, imagino eu dizendo: Paulo, Saulo, cheguei aqui, vim orar por você, e você vai voltar a ver. Segundo propósito, Saulo,
eu vim aqui porque eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Você é vaso escolhido dele, e no nome dele você vai pregar aos gentios, aos reis e aos judeus. Terceiro propósito: Saulo, eu vim aqui para impor as mãos sobre você, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que na mesma hora ele se levantou e foi batizado, falou em novas línguas, e Paulo foi cheio do Espírito Santo. A terceira coisa que eu entendo: o chamado nos dá respaldo. E qual é o respaldo? Primeiro respaldo: você não vai sozinho, você vai no nome dele. É no nome dele que as doenças serão curadas, é no nome dele que os demônios serão expulsos, é no nome dele que milagres e maravilhas irão acontecer, é no nome poderoso de Jesus. Cadê você que adora esse nome? Cada glória que você dá a esse nome, cada hora que você pronuncia esse nome, tem demônio despencando, porque eles não resistem o poder desse nome. Segundo respaldo: você não vai vazio. Alamanta lavachura. Alamanta lavachurianda lavachura. Você não vai vazio, você vai cheio do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que aonde Paulo ia, ele pregava, e ele pregava com autoridade. Milagres e maravilhas aconteciam. Eu quero profetizar sobre cada um que foi chamado por Deus: você vai fazer a obra, vai cumprir o teu chamado, não vazio, mas cheio do Espírito Santo. O teu ministério será marcado pela glória, pelo poder, pela maravilha de Deus. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Oh, alamanta lavachurianda lavachura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo começa agora a pregar, a viajar. Começa agora a fazer a obra do Senhor. E logo se levantam os opositores. Até aí, normal. Quem é chamado tem que entender isso. Oposição faz parte. Alamanta, lavachura, lavachura. Só que existia dois grupos de opositores. O grupo externo, os não cristãos, que apedrejavam Paulo, que tentavam matá-lo e que o prendiam. Mas tinha um segundo grupo, chamado de um grupo de oposição interno, que Paulo diz assim: e aqueles que se diziam irmãos. Alamanta, lavachura, lavachura. E esse segundo grupo questionava a experiência de Paulo, não aceitava a mensagem da incircuncisão para os gentios, questionava o apostolado de Paulo, vivia questionando a outra revelação para a nossa vida nessa noite: o chamado será sempre confrontado. Mas para o primeiro grupo, aleluia, não tem muita dificuldade não. Sabe por quê? Porque quando prenderam Paulo, Paulo deve ter falado: Silas, e agora? Os opositores nos prenderam, mas isso aí é fácil, vamos começar a orar e louvar, porque as cadeias vão ser arrebentadas. Eu quero profetizar que os inimigos externos não conseguirão te prender. A oração e o louvor hoje despedaça as cadeias. Cadê você que dá glória? Cadê você que quebra hoje cadeias do mundo espiritual? Tem cadeia caindo, porque o Senhor é a nossa força. Mas e o segundo grupo, pastora? Aí não é só com jejum e oração e louvor, não. Os que se dizem irmãos e que só criticam e que só fala, esses você vence com a convicção. Alamanta, lavachura.
Com uma convicção assim como fez Paulo: eu sou apóstolo, não por mãos de homens, nem de ser humano. Eu sou apóstolo por meio de Jesus Cristo. Vão falar, vão questionar, mas a tua convicção de quem te chamou e para que você foi chamado, hoje envergonha todos os opositores, porque você está firme e você vai cumprir o teu chamado até o fim. Hoje eu fiz clínica pastoral com uma pessoa, pedi oração para o pastor Elias para me ajudar em oração. Semana de grande batalha espiritual. Hoje tivemos que confrontar um espírito de Jezabel hoje na igreja. E eu falei: pastor Elias, ó, me cobre em oração. E foi bom, porque a gente confronta ou para sair ou para ser liberta. Eu creio que Deus trabalhou nessa manhã. Reconheceu e falou: me perdoa pela rebelião, me perdoa pela insubmissão, me perdoa pela desobediência, me perdoa por entrar na casa dos irmãos e falar o que eu acho, o que eu penso. Hoje eu estou vendo que eu estou só dividindo, mas eu não quero maldição para a minha vida, eu quero bênção de Deus sobre a minha vida. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu falei para ela: eu louvo a Deus na minha conversa. Eu queria ir embora cedo para estudar, mas foi até quase 2 horas da tarde. Aí eu falei assim, meia conversa, eu falei: eu glorifico a Deus, porque eu sou uma crente muito sarada espiritualmente. Sabe por quê? Porque eu tive um fundamento, uma família que me deu todo esse suporte. Aí eu falei: sabe por quê? Porque eu já vi muitos se levantarem contra o meu pai, mas meu pai foi um grande homem de Deus. Eu já vi os meus irmãos, pastor Elias, pastora Raquel, sofrer todo tipo de perseguição e de levante, mas estão lá de pé, porque eles sabem que Deus é que tem chamado. E eu estou aqui e vou continuar aqui, e eu só saio daqui se Ele mandar, porque a convicção envergonha os teus inimigos. Cadê você que vai se posicionar? Cadê você que vai destruir esse demônio? Não tenha falatório, murmuração contra a tua vida. Você foi chamado e escolhido por Deus. Aleluia. Aleluia. A fraqueza espiritual está saindo. Deus está levantando um grande exército nesta noite. Paulo teve uma trajetória linda, irmãos. Como missionário, sem avião, sem WhatsApp, sem internet, ele conseguiu evangelizar toda a Europa, a Ásia Menor e Jerusalém. Foi um grande apóstolo, edificou várias igrejas, admoestou, exortou, consolou vários irmãos. Mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Passou fome, passou frio, foi apedrejado, foi preso, foi humilhado. Mas ele vem e declara a sua fidelidade a Deus, porque ele entende que o chamado nos prova. Oh, aleluia. Agora Deus me chamou, Deus me ungiu, eu sou uma bênção, vai estar tudo maravilhoso. Pelo contrário, o chamado vai provar a tua fé. E quando Paulo entende isso, aleluia, ele escreve um dos versos mais lindos da Bíblia. Ele diz: olha, eu sei passar por necessidade, sei passar também por fartura. E ele escreve uma coisa linda. Em algumas versões ele diz: eu tenho contentamento. Na minha versão fala assim: eu aprendi a ser feliz em qualquer lugar e com qualquer coisa. Aleluia. Ele diz: eu já preguei alimentado
fartado, mas eu já também preguei com fome. Eu tive já fartura, mas eu passei por privações. Aleluia. Ele estava dizendo: o chamado me provou, eu fui aprovado. Não é porque eu sou o melhor crente do mundo, não. Aí ele completa: é porque eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cadê você que está sendo fortalecido por Deus? Você vai vencer, você vai passar. O chamado te prova, mas você vai ser aprovado, porque Ele te fortalece. Alava Shuri anda, alava Shuri, anaga Shuri anda, alava Shuri. Aleluia. No final, esse homem foi preso, foi levado para Roma para ser julgado. Chorei com Paulo. Toda vez que eu leio 2 Timóteo 4, eu choro. Ele escreve para Timóteo e diz assim: Timóteo, vê se você vem. Alavaxúria. Se a gente for 10% do que esse homem foi, e diz: vê se você vem, Timóteo. Traz João Marcos contigo também, porque eu estou aqui preso. Demas me abandonou, foi embora, se desviou. Crescente não está aqui, Tito não está aqui, só Lucas ficou. Só que no dia do meu julgamento, alguns falam que Lucas foi preso quando Paulo foi julgado. Só que no dia do meu julgamento, Paulo dizendo, não tinha ninguém. Todos me abandonaram. Todos os irmãos me deixaram. O chamado muitas das vezes te deixa sozinho. O chamado muitas das vezes te deixa sozinho. Mas eu quero dizer sozinho, não solitário, porque Paulo vem e diz: todos me abandonaram, Timóteo, mas todavia o Senhor não me abandonou. Ele esteve do meu lado, Ele me abençoou, Ele me deu força. E não foi força para murmurar com quem abandonou, não. Ele diz: foi força para que na minha última mensagem eu pregasse a plenitude do Evangelho de Cristo. Uma coisa é certa: Deus nunca te abandona. Diga isso pro teu irmão: Deus nunca te abandona. Diga isso. O homem pode te abandonar, mas Deus nunca te abandona. E quem te chamou foi Ele, então você vai até o fim. Oh glória! Por fim, irmãos, Paulo foi condenado, morreu, decapitado, se livrou de ir para o Coliseu, porque tinha cidadania romana e não poderia ser jogado aos leões. Escolheram então decapitá-lo. Só que a morte nunca foi um problema para Paulo. Ah, Jesus, tu és lindo. Levanta crentes mais firmes na tua presença, Jesus. Aleluia, crentes edificados, convictos. A morte nunca foi problema para Paulo. Ele dizia: o viver é Cristo e o morrer com Ele é ganho, é lucro. Ele dizia: quem me separará do amor de Cristo? Aleluia. Será a fome, a perseguição, a nudez? Aí ele completa: nada, nem os anjos, nem a morte, nada poderá me separar do amor que está em Cristo nosso Senhor. A última revelação para a nossa vida: o chamado deverá ser cumprido até o fim, e com honras, e com dignidade.
Não está no meu script não, mas Deus manda dizer, e com história. Alavachúria. Que daqui a alguns séculos, se Jesus não voltar, alguém esteja lendo sobre a tua vida, dizendo que crente foi esse. Eu quero ser esse crente que esse irmão foi. Eu quero ser esse crente. Com honras como Paulo, que por fim ele disse: combati o bom combate, terminei a minha carreira. Mas o mais importante, eu guardei a minha fé. Que Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aplauda Ele.